E aí, pessoal, começando mais um episódio do Time FF Podcast, dessa vez com meu grande amigo e treinador e powerlifter, Lineker Garcia. Hoje vai ser uma conversa maravilhosa. Vamos trocar ideia sobre treino, sobre vida de personal, sobre ciclo menstrual e um monte de outras coisas. E é isso aí, eu vou soltar a intro e pedir para o Lineker se introduzir. E aí, meu irmão, quem é o Lineker Garcia? Fê, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar no seu podcast. Eu acho que é uma grande honra, não só pelo tamanho do seu podcast, mas por nós sermos amigos já há algum tempo, né, cara? Pô, então, é uma satisfação poder ter a sua confiança aí para eu estar assumindo esse posto aqui no seu podcast, né, cara? Obrigado, Pô, viu? imagina, cara, é um prazer receber você aqui, como você mencionou. Nem sei de onde surgiu essa amizade, eu sei que foi pela internet, mas Foi que é um, muito genuína, né, meu? foi um vídeo que você compartilhou e marcou o Justin Shearer. Aí eu falei assim, mano, Ah, quem que é esse brasileiro que... Porque você escreveu em inglês e em português, né? sim, Eu falei, mano, quem que é esse brasileiro que tá treinando na gringa e marcou... Mano, não é todo mundo que conhece o Justin é, Shearer. Eu falei, mano, nossa, preciso tem conhecer esse razão. cara, mano. Se tá com o Justin, tá comigo. Ah, realmente, cara. Então, fala aí brevemente para a rapaziada, quem é você, de onde surgiu esse- essa vida aí que você leva hoje de dono de academia, de personal, de coach online e tudo mais, powerlifter. Conta pro pessoal a sua história aí, por favor. Cara, eu acho que como 90% de todo educador físico, eu era do esporte, né? Eu sempre gostei de esporte, eu jogava futebol. E aí, como a maior parte dos que eram para ser bons jogadores machucaram o joelho, eu tive que operar muito cedo, com 18 anos eu operei meu joelho. E aí eu fui para educação física, que era algo que eu falava desde que eu era criança que eu ia fazer, eu ia para educação física, porque era a única matéria que eu gostava na escola. Era a única matéria que eu gostava, né? Então eu falei, meu, para mim faz sentido ir para educação física. E é engraçado, porque todo mundo falava, mano, mas você não vai ganhar dinheiro. E, cara, desde quando eu era adolescente eu falava, mas eu quero ser feliz, eu quero trabalhar com algo que eu gosto, né? E, e aí eu me inseri na educação física, eu fiz graduação, depois da graduação fiz 2 pós-graduações, então eu fiz uma na Unicamp, que é aqui em Campinas, onde eu moro, de Uhum. fisiologia bioquímica e treinamento esportivo. Foram 2 anos, eu fiz uma pós também em treinamento feminino. Então, nesses 2 anos que eu já era formado, eu comecei a atuar na área. Cara, não foi planejado, mas 95% do público que eu atendo eram mulheres ao Sim. longo desses 2 anos, né? Eu fui trabalhando, percebendo isso, né? Que a procura era muito grande. E, e eu nunca tinha parado para pensar muito bem por que isso aconteceu. Talvez porque a minha vida inteira eu cresci com 4 mulheres, minha mãe e 3 irmãs. Hum, Então eu acho que a forma como eu me comunico com elas acaba sendo um pouco mais assertiva. certo. E aí eu vi necessidade de fazer um aprofundamento maior, né, nessa área. Então eu fiz a especialização pela FMU em treinamento feminino, mais 2 anos de estudo aí, pô, pegou pandemia, foi bem puxado. E aí, paralelamente a isso, no finalzinho da época de estágio, quando eu estava quase me formando, surgiu a oportunidade de eu abrir uma academia com meu pai e com a minha irmã, Porra, né? E aí nós fundamos a Olympus, que eu acho que é basicamente o sonho da maioria dos personagens trainers também, ter a sua própria academia. porra. Então, né, eu consegui assumir isso bem cedo, assim, essa responsabilidade, né? Acabei de me formar, tinha uma equipe de professores, né? E sabendo o peso de todas essas, vamos dizer assim, essas situações, eu me vi forçado a me aprofundar cada vez mais em estudos, Uhum. porque a responsabilidade de ter 8, 9, 10 professores debaixo do meu braço na academia era muito grande. Sim. Eles fazendo alguma cagada ia cair sobre mim, então eu acabei entrando num ciclo de profundo de muitos estudos, assim, né? Então foram basicamente aí mais uns 6 anos aí, né? 4 de pós, mais os 2 que eu me aprofundei muito em vários conceitos do treinamento. Então eu me aprofundei muito em fisiologia, biomecânica, bioquímica. Eu não me contentava em estudar apenas o que eu aprendia nas pós-graduações, eu ia Sim. buscando sempre além. E também gestão, né? Gestão empresarial, foi tudo meio que Ah, sim. concomitante, né?
E Não, com aí certeza. hoje eu tô com uma empresa, né, a Unips, uma academia de bairro, mas graças a esses estudos que eu tenho, eu consegui entender a importância de trazer um maquinário bom para a evolução dos meus alunos. Então eu falei assim, eu só abro a academia se for com essas máquinas, Life, Cybex, Hammer, preciso de Aham, variedade, mas eu preciso dessas, porque é a melhor estrutura, né? Vai, querendo ou não, você sabe, meu, isso faz diferença num treino, mano. faz. E aí a gente montou a academia e hoje eu tenho a consultoria, né? Eu trabalho com a consultoria e, e também, para agregar também, na faculdade, na pós de treinamento feminino, eu acabei tendo a oportunidade de escrever um artigo científico como TCC, né? E eu fiz todas as coletas de dados aqui, que era basicamente sobre ciclo menstrual também, né? E performance, foi Uhum. bem bacana. Vamos E eu falar dele. consegui, eu consegui depois de, nossa, cara, depois de muito tempo eu consegui publicar, foi bem bacana, assim, cara. Não, imagino, essa jornada aí deve ter sido bem complexa, porém satisfatória, né, meu? É uma conquista enorme. Assim como o diploma, abrir a academia também é uma baita conquista. Consolidar os clientes, eu acho que também é uma baita de uma conquista, porque a gente vê muita, muita clientela aí trocando de um personal para o outro. Então, você ter uma base, né, uma estrutura com os seus clientes mostra o quão bom você é no seu serviço. E antes da gente ir para essa parte aí de treinamento feminino, eu quero te perguntar sobre a vida de personal, né? Tipo, você como proprietário de academia e também como personal, acho que é a pessoa ideal para eu fazer essa pergunta, né? O que torna um personal de sala um bom profissional? Tá. Bom, falando de profissional de sala, não de personal trainer de aula particular, certo? Isso, personal de sala, aquele cara ali que, pô, ele tá ali para auxiliar as pessoas, porque essas pessoas, eles têm normalmente o pessoal tem uma visão meio, eu diria que não preconceituosa, mas tem um estereótipo, né, de que essa Uhum. pessoa tá ali, ela nem tá trabalhando direito, ela só tá ali para conversar, Uhum. sabe, fazer o básico, guardar o peso e tudo mais. Qual é a função ali do profissional de sala e o Uhum. que torna ele um, um, um bom profissional? Tá. Cara, eu vou dar dois exemplos então, porque a gente tem o professor de sala, que é o professor da academia, né? Que eu acho que aí nos Isso. Estados Unidos não tem, né? Não, não tem. Tem, né? Aqui o nosso professor, a função dele, algo que eu deixo bem claro para eles, é o seguinte: olha, você está aqui basicamente para atender os alunos, então ser bem receptivo com todos eles, né? Você tem que Uhum. conversar com todos eles, não é para ser amigo, mas tem que pelo menos cumprimentar, é o mínimo, né? Ser educado. Corrigir, viu alguém fazendo coisa errada, vai lá e, com licença, posso te corrigir? Existe toda uma abordagem que você tem que fazer, porque você também, o professor não pode, tem que tomar cuidado para não abordar de uma forma muito rude, né? Porque às Soar vezes o aluno invasivo, fala né? muito invasivo, às vezes o cara não quer correção. Teve muitos alunos que já falaram assim, professor, cara, eu não quero, não preciso ser corrigido, não me corrija, né? Uhum. Tanto que na anamnese que a gente faz com o nosso aluno, uma das coisas que a gente pergunta na anamnese é o que você espera do nosso professor? Tem Ah, que aluno legal, meu. tem aluno que responde, eu espero ser corrigido, eu espero um atendimento bom, eu espero que deem atenção para mim. E tem aluno que fala, eu espero que eles não venham, Não não reportem, não intervenham, me não corrijam, não façam venham me encher o nada. saco. Tem gente que fala isso, então o professor já sabe quem vai atender e quem não vai atender, né? Porra. E é bem bacana. E, e aí o professor ele precisa estar sempre proativo para ajudar todo mundo e montar treino. É basicamente isso. Ele monta Ah, treino e ele corrige. chega a fazer a montagem do treino do pessoal que entra para sua academia, então. Faz. Ah, perfeito. E O, como você, como proprietário, se assegura de que o treino que ele está montando para o pessoal que vai treinar na sua academia, Uhum, os novos clientes, são treinos embasados assim em evidência, treinos que uhum. fazem sentido. Como que você Cara, faz isso? eu dou um treinamento para todos eles, né? Então eu dou um Porra, treinamento tanto de biomecânica, eu passo com todos eles, todos os exercícios, né? Para a gente caramba. deixar uma correção padronizada. E eu também dou um treinamento voltado para prescrição de treino. Então eu explico todo aquele conceito que a galera tá cansada de saber, de Ah, volume, sim.
atividade, de periodização de treino, seleção de exercícios. Eu dou uma aula para eles, assim, né? Caramba, E meu. nós temos um grupo de estudos também, né? Esse ano a gente acabou não fazendo nenhum encontro ainda, mas a gente ficou por uns 3 anos fazendo encontros mensais, assim, de grupo de estudos. Caramba, então o cara, além de receber um emprego, receber o salário, receber os clientes, ele ainda recebe praticamente um curso inteiro. Sim, Pô, que maravilha que é trabalhar no Olympus. é bacana, cara. E aí eles aprendem bastante, meu, é legal. E, por exemplo, teve um curso no final de semana aí que o Maicon veio dar pra gente. Não, é A verdade, troca que que eu fiz com o sonho, Maicon cara, eu queria muito ter ido. A troca que eu fiz com o Maicon foi: olha, você vem, você tem todo o acesso, você tem a academia inteira para você treinar. A única coisa que eu quero em troca, né, é que meus professores assistam sem custo. Então, a Cara, única coisa basicamente foi essa, né? Então, todos os meus professores conseguiram assistir esse super treinamento de 2 dias dele, foi bem bacana. nossa, top demais. Pra quem não conhece, o Maicon, o professor Maicon, ele provavelmente tem o melhor curso de biomecânica do É, mundo pela internet. Eu falo do mundo porque eu tô a par, assim, de praticamente todos os cursos aqui da gringa, né? O pessoal que fornece esse tipo de conteúdo, e nada chega perto ao chega. conteúdo que o Maicon ele oferece ali no curso dele. Inclusive, ele vai estar no podcast mês que vem. Bacana. E aí a gente vai, mergulhar nessa questão de treinamento. Hoje vamos focar no público feminino e na vida de personal. Bom, acho que a gente falou bastante sobre professor de sala. Vamos agora para um personal trainer. O que diferencia um personal trainer mediano de um excepcional? Tá, beleza. A função do personal trainer, né, é praticamente a mesma do professor de sala. A única Ah, sim. diferença é que o personal trainer ele tem apenas que dar atenção para uma única pessoa por todo aquele horário. Então, aquela função de avaliação, anamnese, montar treino, né, esses protocolos as pessoas têm de formas diferentes, né? Tem gente que faz avaliação presencial, tem gente que só faz avaliação por chamada de vídeo, consultoria online, né? Existem várias formas, mas basicamente ele vai montar o treino, enviar para a pessoa, e aí o personal trainer, diferente da consultoria, ele vai estar acompanhando o treino da pessoa semanalmente. Então aí a pessoa fecha uma aula por semana, duas, três, todo dia. Aí varia da disponibilidade financeira do aluno e Uhum. também vai depender da agenda do professor, né? Do objetivo e tudo mais. Mas basicamente isso. E aí o que faz um personal mediano, um personal mais premium, vamos dizer assim, né, um cara de Sim, excelência, ele se diferenciar do mediano, eu acho que está basicamente nos resultados, né, cara? certo. É básico, porque eu posso falar, inventar 1000 tópicos para você de uma conduta de um personal em sala de aula. Óbvio, tirando, não é assim, ter resultado a qualquer custo, óbvio. Tem que ter um bom senso. O que eu estou falando é assim, levando em consideração que os dois personagens, o mediano e o excepcional, eles têm o mínimo da educação possível, que é respeitar o aluno, não ficar dando em cima, Sim, posicionamento, essas coisas. O que vai diferenciar um cara médio de um cara muito excelente é o resultado que ele entrega para o aluno. Não adianta você ser com uma pessoa certeza. extremamente educada, não adianta você ser um cara que estuda pra caramba, que fala bonito, que é um bom comunicador, mas você nunca conseguiu entregar resultado para os seus alunos, né? Sim. Eles fazendo o que você prega, né? Porque beleza, tem um aluno, tem um personal que ele é bom, ele sabe o que faz, ele passa um bom treino e o aluno não segue nada do que ele faz. Aí Ah, realmente, é. cara, é problema do Não, aluno. considerando que o aluno tá fazendo o papel dele, né? Eu comecei na academia junto do meu pai e a gente tinha um personal e ele era assim, ele era o que você falou. Ele era um ótimo comunicador, conversava muito bem, falava com todo mundo da academia, mas quando o assunto era treino, cara, ele colocava a gente para aquecer na esteira por 30 minutos e era Nossa. uma sessão de 1 hora. Então, para ele, o trabalho era extremamente simples, né? Era Uhum. receber o aluno, falar, ó, vai ali na esteira, aquece,
enquanto eu tô aqui no celular, depois a gente vai lá e faz uns alongamentos, né? E com isso eu fui perdendo a paixão pelo negócio, né? O interesse. E aí eu decidi largar o cara e fazer o negócio por conta. Meu pai também falou, pô, vou largar o cara, o meu negócio é correr, e correr eu não preciso de ninguém ali no meu pé, né? Então eu vou sozinho e já era. E aí meu pai nunca mais voltou para academia. Você vê como o personal ele é impactante, né? É. E, Ô, cara, Pedro, uma dúvida que eu tenho acerca disso é acerca de um personal entregar o resultado para o aluno, porque a gente sabe que para o aluno ter resultado com treinamento de musculação, ele precisa ter um treinamento especificado para ele e, assim, ele precisa repetir esse treinamento em questão de, sabe, progredir volume, progredir carga, progredir número de repetição e tudo mais ao decorrer das semanas. E uhum. a gente sabe que é muito difícil o cara ter resultado com 1 ou 2 treinos na semana. Então, normalmente o personal, ele não é alguém que vai acompanhar a pessoa em todos os treinos que ela faz nessa semana, certo? Sim. Como que o personal aí na sua academia, ele monta os outros treinos também da pessoa? Digamos que ela faça um treino, uma divisão de treino de push, pull, legs, descansa, push, pull. Mas só em 2 das sessões a pessoa está acompanhada de um personal trainer. Como que funciona isso daí? Assim, na Cara, minha cabeça eu não consigo hum, compreender completamente, né? eu vou falar basicamente como funciona a minha consultoria e porque Isso, ideal. eu dou todas as ferramentas para o aluno ele conseguir essa independência no treino. Lembrando que assim, tem aluno que realmente não tem condição financeira para pagar aulas particulares, então ele precisa treinar sozinho. E aí o que eu faço? Eu mando mais de 100 vídeos para ele comigo ensinando a execução. Então a Porra. mesma coisa que eu vou falar no dia da aula, eu estou falando no vídeo. As mesmas Uhum. instruções eu falo no vídeo, e é um vídeo editado. Eu contratei um videomaker para fazer, eu estou falando com um microfone de lapela, tem uma modelo fazendo exercício, tá bom? Em alguns exercícios e outros eu que faço a execução. Então, são vídeos rápidos, de, cara, no máximo 3 minutos, eu não fico enrolando muito não, eu sou bem direto, e aí se a pessoa precisar, ela pode voltar quantas vezes ela quiser, né? Sim, Então, tem esses vídeos, e eu também ensino a pessoa a gravar vídeo para me mandar. Então, ela manda as execuções para mim e eu vou corrigindo. E eu faço questão de ensinar, que eu acho que para mim é o diferencial da minha consultoria, é eu fazer questão de ensinar o porquê de cada coisa para o aluno. sim, Então, você manda o vídeo para mim fazendo a execução, sei lá, no seu agachamento, a sua barra, a hora que você descer, a barra está indo inclinando para frente. Eu viro para o aluno e falo, olha, a sua barra está inclinando para frente, então você vai ter que fazer essas alterações por causa disso. Então, eu gosto de justificar o porquê de cada coisa, para fazer entendi. sentido para o aluno aquilo. Então, tudo que eu passo no treino, eu justifico para o aluno. Né? Tanto, só que é óbvio, é algo que demora tempo, requer tempo. Os meus alunos que estão comigo há mais tempo, eu consigo fazer isso com mais calma. Não é Aham. uma coisa que eu não aprendi em um mês, então não é em um mês que eu vou ensinar para o aluno todas essas nuances, né? Então, no seu caso, você faz o personal de sala, mas você também tem um acompanhamento online com os seus alunos, é isso? É. Mas E falando aí, para o personal ali presencial, como que ele faria esse acompanhamento acerca dos outros treinos da pessoa, sendo que ele só dá aula para essa pessoa em 2 dos 5 treinos que a pessoa faz na continua semana? sendo da mesma forma, Da porque mesma forma? a pessoa vai ter os vídeos e ela vai mandar os vídeos dos outros treinos para mim, eu vou corrigir. E às vezes, se ela está com muita dificuldade em algum treino específico, eu troco a aula. Aí a aula ela vai se tornar, em vez de eu treinar só perna com ela e a dificuldade dela está no treino de braço, eu vou lá e treino o braço com a pessoa. Ah, entendi. Dá para Perfeito. fazer essa transição. Não, perfeito. Então cabe mais ou menos ao aluno escolher a aula que ele vai É, ter presencial com sim. você, mas você monta a periodização completa dos alunos, certo? E Fê, você Ah, falou um negócio entendi. interessante que é sobre a constância do aluno, né? Eu lembro que você comentou agora há pouco sobre isso, e porque a função do personal, né, é manter o aluno treinando. Então, Uhum. o personal tem essas duas funções básicas: manter o aluno
sempre fazendo algum exercício físico, que foi o que o caso seu e do seu pai não aconteceu, É. e entregar resultado. Às vezes o É cara a é bom em motivação para o cara ir para academia, né? Porque muita gente não vai para academia porque, porra, não vê um motivo. Aí se tá é, pagando um personal, a pessoa passa aí. sim. E Fê, eu tenho uma grande parte de alunas minhas, elas já estão comigo há 7 anos, desde que eu abri a Porra, academia, uma grande parte mesmo, assim. E eu atrelo isso, e muitas pessoas começaram comigo odiando musculação e hoje elas amam. uhum, O que foi que eu observei nesse período todo? Então, pô, eu já dou aula há basicamente 8 anos, né? E aí, nesse período, eu comecei a perceber que as pessoas elas tinham dificuldade de continuar o treino. Elas desmotivavam muito rápido. Então, elas começavam a consultoria, aquele fogo de palha, não vai acontecer, vou fazer dieta, vou me alimentar, vou treinar. Mano, aquele primeiro mês, várias vezes eu me empolgava junto com a pessoa, assim. E aí, quando a pessoa ela desanimava e parava de treinar, eu me desanimava junto da pessoa também. sim. Eu criava uma expectativa. E eu comecei a tentar entender como mudar isso. E aí, duas coisas aconteceram ao decorrer da minha vida que foi me ajudando a chegar nessa. Eu não vou falar que é um método meu, porque não faz o menor sentido, eu não criei Mas nada. nessa sacada aí que tu teve, né? Nessa sacada que eu tive de para onde conduzir o treino. Então, eu comecei a gostar muito de treinar força. É, Então, eu comecei a gostar muito de levantar peso e, para mim, eu comecei a perceber que isso era algo muito prazeroso, fazendo o levantamento terra. Foi o terra que começou com tudo. sim, Então, eu via vários homens fazendo levantamento terra com 100 quilos, com 90 quilos, com dificuldade. E eu comecei a. Só que eles queriam fazer tipo 8, 9, 10, 12 repetições. E eu comecei a treinar repetições abaixo de 5. Foi a época que eu comecei a estudar treino de força, sim. comecei a entrar em contato mais com powerlifting. E eu comecei a falar, meu, eu quero fazer isso. Eu começava a ver uns caras levantando, tipo, 300 quilos. Eu falava, mano, eu quero isso. Aham, E eu comecei a ver o efeito que isso causava em mim, que era um efeito de prazer. Eu tinha sim. prazer. Tipo, hoje eu levantava, sei lá, naquela época, 150 quilos. Na outra semana, eu tava ansioso para chegar outra semana para eu levantar 155. Uhum, Aí eu tava ansioso, eu comecei a ficar ansioso para o treino de perna, que era algo que não sim. acontecia comigo. E, paralelamente a isso, eu comecei a estudar sobre afeto no treinamento, que era o tema do meu artigo científico. Então, tem um pesquisador que chama Ike Kax, e ele estudou afeto. Então, basicamente, ele tem uma tabela de -5, vai dar valência -5 até mais 5. Então, é totalmente desprazeroso até um afeto altíssimo, super prazeroso. E ele começava a prescrever os exercícios nos artigos, né, para as amostras, e ele começava a coletar esse dado de afeto. Então ele começou a tentar identificar o que trazia afeto para os alunos. Por exemplo, esse artigo para mim é genial. Ele colocava um peso na máquina que traria algum benefício, seria estímulo suficiente para trazer algum benefício, alguma mudança na pessoa, e ele não mostrava para a pessoa o peso. Aí ele falava para a pessoa fazer uma quantidade de repetições, e aí colocava o afeto dela. Aí a pessoa ia lá e colocava -3, -2. Então era um desprazer. 1, 2 semanas depois, eu não lembro, ele aplicava o mesmo exercício, só que dessa vez ele falava para a pessoa: escolhe a carga que você vai usar. Só que aí a pessoa fazia a série. Aí ele falava assim: qual que está o afeto? Eu preciso que você ajuste o afeto para +3, +3 a +5. Aí a pessoa ia lá e ajustava a carga. Ela podia aumentar, porque às vezes estava muito leve, para ela estava sem graça, ou ela podia diminuir. Uhum. E aí elas ajustavam a carga para o afeto delas ficarem entre +3 e +5. O que acontecia? A pessoa ajustava a carga para uma carga próxima ou igual da que o pesquisador selecionou na outra vez. Que Só que quando interessante. o pesquisador selecionava, o afeto era desprazeroso, e quando o aluno selecionava, o afeto era maior. Então, quando você dá autonomia para a pessoa, a experiência dela, o afeto dela é maior. Se o afeto é maior, a experiência dela acaba sendo melhor. Porra, que legal, cara. Sabe o Entendeu? que que eu penso sobre isso, meu? É um raciocínio, assim, é bem lógico, né. Você mencionou o afeto e também a questão de você conseguir, avaliar o progresso, né. Normalmente o pessoal eles querem o quê? Eles querem resultado.
resultado estético, resultado físico que Sim, você olha no espelho ali e você vê uma diferença, ou então você sim, sobe na balança e você vê uma diferença. Porém, isso daí leva muito mais tempo do que o pessoal imagina. E sim, aí, o cara às vezes ele começa com essa motivação inicial de: "Porra, eu vou pra academia, top demais, vida nova, projeto, tudo mais". Começa a ver um resultado expressivo, porque no começo você tem um resultado mais rápido, aí perde ali 1 quilo por semana, 2 quilos por semana, perde o 1 cinto na calça, o pessoal começa a falar: "Ô, tá mudando o corpo, tal, tal, tal", e aí para de ver resultado. Por quê? Porque ou não fez alteração na dieta, ou então deu uma estagnada, ou começou a furar, começou a faltar treino. E aí o que que acontece? Perde essa desmotivação, porque a pessoa não tá mais vendo progresso sim, aparente ali, físico, e também porque o corpo entra numa certa homeostase. Porém, qual é uma outra métrica que também vai te dar muito prazer se você conseguir progredir nela? É justamente a sua força, é a sua performance na academia. Isso daí você consegue fazer ad eternum, porque sempre dá para ou você aumentar a carga no exercício, ou o número de repetição, ou aumentar o número de série, ou controlar mais o movimento. hum, Alguma forma, dentro do treinamento, você consegue progredir a cada semana. E isso daí é uma batalha com si mesmo, entendeu? Se você chega próximo da falha nos seus treinos, sinal que você está dando o seu máximo, certo? Sinal sim, que você está ali se desafiando no sim, pico da sua performance. Se você consegue evoluir semanalmente em cima do seu pico de performance, pô, não tem nada mais prazeroso que isso, é você vencendo a si mesmo, entendeu? Então é uma forma de você se manter motivado a cada semana, para você ir para academia, é justamente aquilo que você falou no levantamento terra. Você fazendo menos repetições, você estava trabalhando mais próximo da falha, com uma carga mais desafiadora, mais alta, e te dava essa vontade de ir para academia e falar: "Pô, eu tô mais forte". uhum, Você pouco estava se ligando se você estava maior no espelho ou se você estava mais magro no espelho, você queria puxar mais peso para mais repetições, você queria ver a sua performance. Então, talvez essa escala de afeto aí que você mencionou e estudou, ela tem alguma relação com isso, a pessoa se sim. surpreender com quão forte ela pode ser, entendeu? E E eu aí é vejo onde eu consigo linkar, Fê, é onde eu consigo linkar essas duas coisas, que é o momento em que eu comecei a treinar força e a escala de afeto, porque eu sim, percebi que em mim o afeto estava sendo maior com esse treino. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a treinar minhas alunas. Aí eu fui começando a treinar força nas minhas alunas. E eu comecei a uhum, perceber que tinha uma ou outra que começou a gostar muito. E elas começavam a vir ansiosas para o treino. Elas estavam ansiosas para fazer os exercícios pesados. sim, E aí, já que elas estavam lá, então já que, putz, cheguei aqui só para fazer o terra, ou só para fazer o agachamento pesado. Aí elas concluíam o resto do treino, que daí vem aqueles outros estímulos mais de hipertrofia. Então colocava um leg press, colocava uma cadeira extensora. uhum, Então, como consequência para não perder a viagem, ela já estava lá e fazia o resto. Mas, por exemplo, se não tivesse esse primeiro exercício de estímulo de força, primeiro ou segundo exercício, talvez ela, na casa dela, ia pensar assim: nossa, cara, hoje está um dia chuvoso, pô, eu podia estar aqui em casa, ficar vendo Netflix, que é que a maior parte das pessoas acaba acontecendo, e ela ia se deixar vencer, né, por esses pensamentos. Só sim, que nessa situação não, porque elas falavam assim: meu, eu não vou ficar aqui em casa, sendo que eu quero estar lá tentando bater meu PR. Né? é, E eu comecei a treinar isso nas minhas alunas. E o que aconteceu? Uma das alunas que gostou desse tipo de treino, ela treinava em uma outra academia e uma vez por semana ela vinha aqui para fazer aula comigo. E ela virou para mim e falou assim: Lineker, vai ter um campeonato de supino e levantamento terra aqui na minha academia. E eu quero participar. Eu falei: meu, vamos participar. Beleza. bora. Aí eu fiz uma periodização, nunca tinha estudado sobre powerlifting, deu uma estudada meio por cima, fiz uma periodização para ela assim, meio por cima também. A gente foi lá competir. E, cara, era uma academia, tipo, não tinha doping, então tinha muita mulher, era Bombada. nítido que elas eram harmonizadas, né? E Uhum. aí ela já ficou meio
sabe, meio assim, nossa, eu acho que não vai dar não, as meninas parecem ser meio fortes. Falei, Mari, calma, relaxa, vamos lá, vai dar tudo certo. E aí a gente começou pelo supino. Cara, ela ganhou, assim, o supino foi maravilhoso, mano, foi super emocionante, a gente fez umas Porra. pedidas lá, bateu o PR, foi super massa, aí depois ia vir o terra, e no terra, uma das meninas lá era muito, muito musculosa, muito forte, e, e a gente conseguiu, eu fui bem arriscado, tipo, o PR dela era, sei lá, 112 quilos, e aí a gente, 112 ou 115, a meta nossa era, tipo assim, com dificuldade, era 117. E aí eu fiz as contas na hora e para ela ganhar, ela precisaria levantar acho que 120 ou 122,5, eu não lembro. Aí eu falei, coloquei essa carga. Eu falei, era a última pedida, são 3 pedidas. E ela levantou, meu, é emocionante o vídeo, porque todo mundo Porra, gritou, assim, é muito legal, que assim, de ver. legal, meu. Ela levanta em câmera lenta, né? E aí ela ganhou. Baita Então, nessa conquista. competição, a gente ganhou o supino e o terra. E aí, cara, o bichinho do powerlifting, ele me picou e eu falei, cara, eu preciso entrar nesse esporte. Aí eu Sim. conversei com um amigo meu que treinava aqui, que ele era powerlifter, ele é powerlifter, né, o Mauro. E eu falei, cara, quando vai ter uma competição? Eu quero participar. Aí nisso, as minhas irmãs empolgaram também. É Aí mesmo? das minhas 3 irmãs, 2 quiseram participar também. Aí eu preparei as duas. O Mauro me preparou, que eu falei, mano, me ajuda, né, agora. E eu preparei a Marina. E aí, a primeira competição da academia, dos nossos atletas, a gente estava em 5 atletas. No ano passado, no Brasileiro de Power, nós fomos. A gente tem a nossa equipe agora, que é o Olympus Power, nós somos em 15 atletas. Porra, Depois de cresceu pra 2 caramba. anos. Que legal, cara. Cresceu, cara. Mas ó, isso daí é bem interessante que você mencionou aí, da mulherada querendo ser forte, querendo ficar forte, né? É. Porque eu vejo nas academias, meu, principalmente em mulheres, elas tendem muito a subestimar a força que tem. Eu não O sei se é tempo por uma inteiro. questão de tolerância à dor, não sei o que Cultural. é, cultural, Cultural. provavelmente, porque, pô, tem tolerância à dor não é, porque A mulher é existe mais tolerante à dor dor do que o homem. maior do que um parto? Não A existe. mulher, a mulher ela é mais tolerante à dor do que o homem, já está comprovado isso. Então, se a mulher é mais tolerante à dor do que o homem, teoricamente ela poderia chegar mais próximo da falha, certo? Sim. Mas a gente vê o contrário nas academias. Por que que a gente vê o contrário? É porque a mulher se subestima? É que aí nos Estados Unidos é mais comum, mas se você vier aqui no Brasil e nas academias aqui, você não vai ver uma academia com uma plataforma de levantamento terra. Hum, No Brasil não existe a cultura da força, entendeu? E entendi. não só para as muitos homens também são fracos assim, os caras eles principalmente agora, que a galera usando esse monte de elástico para tudo quanto é lado, sabe? Os caras eles é uma falsa sensação, é uma força de mentira, vamos dizer assim, né? Que os Né? caras não têm, é uma ilusão, né? Os caras não são realmente fortes. Tipo, agachar no Smith com 180 quilos e um elástico de 50 quilos, E um marmanjo não é atrás te força. empurrando pra cima com faixa É, de não é joelho. força. É. Né? Aqui na academia, eu não deixo nenhum professor ficar atrás dos alunos no agachamento. Nenhum. Eu falo, não é para ficar atrás. Por quê? Porque o aluno ele tem que saber o que ele consegue e o que ele não consegue É, fazer. Por isso sim. que os nossos hacks de agachamento têm proteção lateral. Eu falo assim, ó, vocês são obrigados a mostrar para o aluno a proteção e os alunos eles têm que falhar. Eles precisam ir até a falha. Eles têm que saber que não vai acontecer nada com eles. Eles vão Sim. empurrar, eles vão agachar. Na hora de subir, eles não vão conseguir subir e vai voltar na barra de segurança. Tá É, bom, beleza, tá não tem bom. crise. Não precisa alguém ficar o tempo inteiro atrás de vocês encoxando o aluno, sabe? Não Não, tem isso, imagina. Né? né? Não. Então aqui ninguém faz isso. E aí eu comecei a divulgar o powerlifting, né? Comecei a inserir isso, aí comecei a atrair outros alunos, né, para a consultoria. E aí aconteceu que as minhas alunas começaram a ficar com uma força destoando demais do resto da academia. Então, cara, não é em toda a academia que você vai ver uma menina de 50 quilos levantar 130 quilos num terra. É, não, não é mesmo. Cara, você não vai encontrar em qualquer academia uma menina isso, sabe? Tem homem que não levanta isso no terra, entendeu? É E verdade. aí começou a chamar muita atenção e aí eu consegui fidelizar muita gente no treinamento dessa forma, com treino de força. Então, ensinando eles a serem fortes. E aí virando para a galera e falando assim, olha, a menina chega para mim assim na primeira aula, coloco 10 quilinhos de cada lado, 5 assim, né? Ela levantando, sei lá, 30 quilos no terra com dificuldade. Ela falou, nossa, é difícil, né? Eu falei assim, ó, difícil, tá com 30 quilos, mas daqui a alguns meses a meta é você bater 100. É,
Aí o aluno, ele olha para mim assim, tipo, como assim, tipo, 100 quilos? Eu tô sofrendo com 30. Eu falo assim, exatamente, daqui a alguns meses, até final do ano, você vai estar levantando 100. E, E meu, dá vem cá, 8 meses já era. por que que tu acha que tem esse estigma todo acerca da força, né, acerca de treinar próximo da falha, principalmente em mulheres, essa cultura de achar feio mulher forte, que coloca na cabeça da mulherada que: "Pô, eu não posso fazer força dentro da academia, eu tenho que fazer um treino metabólico". Existem dois fatores, né? O primeiro, que é esse da mulher achar que vai ficar musculosa, que é uma Hum, grande mentira, não vai acontecer, né? E, e sabe como que eu convenço elas do contrário? Eu como? viro para elas e falo assim: olha os caras aqui da academia, olha quanto o cara tá tentando treinar para parecer igual um homem, para parecer musculoso. Olha o quanto cara que tá. E muitos deles estão usando anabolizante, não estão conseguindo. Cara, Porra. os caras têm 10 vezes mais testosterona que você e não estão conseguindo parecer como um homem. Quem O dirá cara você? o cara ferra os marmanjos da academia dele. Olha em volta aí, todos os frango treinando forte. Olha, tipo, é difícil, entendeu? É E, difícil, meu. e aí, então assim, mas esse daí é um pensamento fácil de tirar da cabeça da galera. É. O maior problema é o medo de machucar. Esse é o maior Hum. problema, o medo de lesão, cara. E, pô, é tão, assim, a modalidade musculação em si, ela é muito menos lesiva do que qualquer outra, cara. Porque é um movimento que é simplesmente mover o peso de A para B com a execução correta. Uma vez que tu aprendeu a execução, É o a chance ambiente, de dar errado é muito é o pequena, ambiente mais controlado de todos. mas Cara, de ó, todos. diferente do futebol, basquete, vôlei, que você depende não só da imprevisibilidade da onde você vai pisar, mas do contato físico. Você não sabe o que o seu adversário vai fazer. É. Você não sabe se o cara vai vir te dar um carrinho, dar uma paulistinha, te dar um jogo de corpo. Você não sabe Você se não o cara sabe. acordou de mal com a vida e vai te dar uma cotovelada, ou Isso. então se o seu cadarço vai desamarrar e você vai tropeçar. O Meu, ambiente não é controlado. não é nada Não é controlado. Se nada. vo e musculação, você ainda tem o logbook. Se você faz um negócio a longo prazo, você sabe que não vai ser de um treino para o outro que tu vai conseguir colocar 5 quilos a mais na barra, 10 quilos a mais na barra, então a É, carga não te lesiona, é a imprudência que te é lesiona, diferente. entendeu. E se É. você leva a consideração a sua execução e leva isso a sério, a chance de você se lesionar é baixíssima. Baixíssimo. Então esse mito também deveria ser fácil de retirar da cabeça do pessoal, né. E aí agora, óbvio, entrando naquele assunto, por exemplo, o atleta. Quero ser um atleta. Beleza. O atleta, ele tem, dependendo da modalidade, um pouco mais de probabilidade de lesão, de sentir dor, porque, Sim, cara, o volume e a é alta intensidade de treino. performance, né, irmão. Cara, ó, eu tinha que fazer supino para treinar powerlifting, porque o supino é o meu ponto fraco. Eu tinha que fazer 3, 4 vezes na semana. Meu, dava 2 meses de treino, o meu ombro já começava a doer. Já Uhum. dava uma dor irradiando para o cotovelo de excesso de volume de treino. Sim, Muitas vezes fazendo o mesmo movimento, entendeu? Então, o bom de você ser um praticante normal de musculação, que só quer estética ou só tá lá na academia para treinar e qualidade de vida, é isso, mano. O supino tá me ferrando aqui, vou mudar o exercício. O powerlifter não pode. não Ah, o pode. supino tá me ferrando, vou fazer desenvolvimento, vou fazer supino na máquina. Não, mano, a modalidade é Não. supino, acabou, No dia da competição você vai ter que supinar com a barra, Não, pô. cara, nas preparações, quantas vezes eu tive que treinar com dor? Nossa, Não, é. muitas vezes. E ficar indo em fisioterapeuta para ele tentar ficar resolvendo na hora. Então, assim, o atleta de qualquer modalidade que seja, ele está sujeito a isso. É. Né? Agora, o praticante de musculação que quer treinar força, não. O ambiente é muito mais tranquilo. Significa que você está isento de qualquer dor? Não. Pô, a partir do momento que você está levando o seu corpo ao extremo, indo até a falha, levantando 90, 95% da sua capacidade máxima, você está sujeito a sentir alguns desconfortos no corpo. Sim, Inclusive, no ambiente, nesse ambiente hoje que as pessoas estão, porque elas querem estressar o corpo delas ao máximo. Que é isso algo que eu acho que ninguém fala, viu, Fê? Elas querem estressar o corpo delas ao máximo, elas começam a sentir lombalgia e vai botar a culpa no terra. Mas nenhuma delas dorme direito, nenhuma faz higiene do sono, e os artigos já mostram. O Léo Ávila, aquele especialista em dor, ele falou recentemente: pessoas que não dormem bem
possuem uma maior probabilidade de experienciar a dor. Sim, Não sim. dorme bem, não tem uma alimentação boa. Então, cara, você vai estressar seu corpo no máximo. E você não vai colocar matéria-prima de qualidade, não é contar caloria, é escolher o alimento certo para você nutrir o seu corpo para ele se recuperar direito. Uhum. Agora, não adianta nada você estressar o seu corpo e não colocar matéria-prima para dentro dele para você conseguir recuperar ele, o que foi danificado, vamos dizer assim. Aí a pessoa Exato. não tem um sono bom, não tem uma alimentação boa, Não dá 2.000 passos no dia. não faz cardio, não dá 2.000 passos no dia, não bebe água, não se hidrata. Cara, como que você quer que E aí seu ainda tem metabolismo... coragem de culpar um movimento que ela faz 2 vezes na Exato, semana ali como causador da dor dela, e não o grande exato. cenário, né, meu? Você mencionou estudo, tem um estudo que eu li há muito tempo atrás que ele compara causas da dor lombar. Você sabe qual que é a principal causa da dor lombar? Cara, eu acho que eu li esse estudo, mas eu não tô lembrado, hein? É não dormir, velho. Ah, É tá. não dormir. Aí, ó, Não, tá vendo? não é sentar torto na cadeira, não é exercício físico, não é arredondar a lombar quando tu vai pegar alguma coisa do chão, é não dormir. Então, meu, muito pelo contrário do que o pessoal pensa, não é o exercício pesado que vai te lesionar, É. é todo o resto da sua rotina, entendeu? Ô, Fê, o meu pai, ele é bem conservador, né? Ele começou a treinar agora só, né? Então, ele é muito preocupado, assim, com a gente, com a nossa saúde. Então, ele vê eu levantando aquelas cargas e ele já teve muito problema de lombar, né? Pô, minha mãe é Dores e tal. igualzinho. E aí, ele vira bem e fala assim, nossa, mas precisa de tudo isso? Você não vai machucar? E a resposta é sempre a mesma. Eu falo, pai, é exatamente isso que tá protegendo a minha lombar. Pra É, você ter meu. noção, na época que eu jogava bola, eu tive muitas crises de lombar. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui fazendo muitas ressonâncias e aí eu descobri duas extrusões discais na lombar, espondilólise, espondilolitese, eu tenho uma megapófise, a minha L5 e a minha S1, elas são calcificadas, não tem nenhuma articulação no meio, elas são Nossa. coladas e a minha lombar é retificada. Ela é retinha, minha lombar Reta. é reta. Então, antes da musculação, quando eu fazia só treino de hipertrofia, eu tinha muitos problemas na lombar. Qualquer exercício que eu fazia, já pegava lombar, exercício livre. Quando o treino era aquele treino básico de hipertrofia. Quando eu comecei a treinar força, foi quando minhas dores pararam. Nunca mais tive É, crise, cara. pra Quando eu tu ver. comecei a pegar 200 quilos num terra, cara, nunca mais tive problema de Pô, lombar. eu tenho um exemplo similar no meu caso. Eu era jogador de tênis, eu jogava tênis praticamente todos os dias. E como praticamente todos os jogadores de tênis, uma hora na tua vida tu vai desenvolver uma epicondilite, o famoso tênis elbow, né? O cotovelo de tenista. E foi isso que me fez parar. E aí, quando eu fui tentar tratar, né, essa epicondilite, o que que o fisioterapeuta falou? Ó, vai pra academia tentar fortalecer, mas a dor ela vai continuar, porque tu vai continuar jogando tênis. A minha sorte foi que eu segui o conselho do fisioterapeuta, fui pra academia, fortaleci o cotovelo, mas a dor não parava, não parava, e durante o processo eu passei a gostar muito mais da musculação do que do tênis. Aí eu larguei o tênis, continuei na academia, fazendo supino livre, fazendo agachamento que coloca pressão no cotovelo, fazendo tríceps testa, todos os movimentos perigosos para sua articulação de cotovelo, mas nunca mais tive dor no cotovelo. O mesmo serve para qualquer dor que tu tenha. Pô, às vezes você é corredor e tem dor no joelho. Você passa a ir para academia. Tu resolve a dor no joelho, entendeu? É tudo questão de você saber mitigar o seu treino, saber, selecionar os exercícios, né, acerca do tratamento da sua dor. Não tem por que você ter medo da musculação por conta de dor, entendeu? Ela é justamente a solução dos seus problemas, certo? Estresse, né, mano? Por exemplo, se eu pegar. Eu falo assim para os alunos, né, quando eles estão com dor. O primeiro é um ciclo. É um ciclo. Então, você experiencia a dor. Automaticamente, você reduz os seus movimentos, porque você fica com medo. Quando você reduz os seus movimentos, porque você está com medo de experienciar dor novamente, você aumenta a sensibilidade naquela região. Então, olha só. Tô com dor, fico com medo, perco o movimento, deixo de fazer movimentos, aumento a sensibilidade naquela região, aumenta a minha dor. Porra, faz total Entendeu? sentido, meu.
Então E qual aí, seria a solução para você quebrar esse ciclo da dor aí? a primeira coisa, eu acho que é um bom profissional te tirando medo. Então, uma pessoa virando para você e falando assim, cara, fica tranquilo que continua os seus movimentos, justifica, mostra tudo, ensina. Meu, professor, personal não é garçom de anilha. Personal trainer é um professor, você está ensinando o seu aluno. Ele tem que ter confiança. Então, a primeira coisa que eu faço é, fica tranquilo, nós não vamos mudar nada, apenas se a dor aumentar. Ah, Hum, nossa, estou com a dor grau 6. De 0 a 10 está doendo 6. Quando eu faço esse movimento, ela vai para 8. Então, beleza, eu vou tirar esse exercício. sim, E nos outros movimentos? Ah, não, a dor mantém 100, 6. Então, mantém o exercício. Ah, não, perfeito. mas eu ainda estou com dor. Beleza, mas ela não agravou. Você precisa movimentar essa região, você precisa fazer circular sangue, entendeu? Tem Não, que fazer isso perfeito. aí. Tanto que, ó, se você for parar para pensar, eles fizeram um estudo, óbvio, dor muscular tardia, a gente não pode, não dá para correlacionar com dor articular, dor de lesão, essas coisas. Mas a melhor forma de você amenizar a dor muscular tardia é fazendo cardio leve. É, Ou seja, movimentando, fazendo circular sangue naquela região. sim. Fazer cardio leve melhora muito mais, resolve muito mais a dor muscular tardia do que você ficar parado. Do contrário que muita gente pensa, né. Então, para você solucionar uma dor, obviamente identificar a causa dessa dor, mas não criar o medo, essa fobia por exercício, por achar que tudo que você for fazer vai piorar a sua dor ou causar uma outra lesão, né. A fobia tem que ser por ficar parado. Aí tem aluno que às vezes Exato. vira para mim e fala assim, cara, eu tô com muita dor no lombar. Eu falo assim, qual que é o pior momento dela? Ah, quando eu acordo. E aí Porque eles ficam indignados. Mano, mas o que eu fiz? Eu acordei sonâmbulo e fui correr, fiz alguma... Pô, eu fiquei o dia inteiro, a noite toda deitado na cama. Exatamente, você ficou a noite inteira parado. E não é é, numa posição específica, não tem nada a ver. Não quero causar terrorismo biomecânico e falar que você dorme errado. Não, é que você... Aí eu viro pro cara e falo assim, quantas horas você dormiu? Aí a pessoa fala, ah, mano, pô, dormi 10 horas. Tá vendo? Tipo, porque geralmente é final de semana. sim. O cara dorme lá de sábado para domingo 10 horas seguido. Então, se for Isso 10 horas parado, o seu corpo ele tá pedindo, implorando para você se movimentar. Aí eu viro para ele e falo justamente. assim: quando você acorda e você, ao longo do dia, a dor diminui? Ah, a dor diminui. Porque você tá colocando seu corpo em movimento, tipo, é óbvio. Não, perfeito. Isso daí tem até nome, chama cinesiofobia. É justamente uma fobia pela dor. Você ter medo de que qualquer movimento vai causar dor ou vai te lesionar. E você falou de fobia de ficar sem treinar, eu posso me usar como exemplo, né? Quando eu rompi o peito, qual que foi o meu medo? Não foi, porra, vou ter que operar, porra, vai doer, foi, meu, vou ter que ficar sem treinar. Não. Aí no dia seguinte eu fui para academia e ajustei o meu treino. E o que que acontece? O seu corpo, ele produz uma série de opioides, uma série de uma cascata neural que vai aliviar a sua dor, entendeu? Ajuda você a diminuir essa sensação de dor, porque existe uma diferença entre dor e lesão. Não é porque você, tem dor numa região que você necessariamente tem uma lesão, e às vezes você pode ter uma lesão e não sentir dor. Então você tem que conseguir, identificar isso. Eu acho que sozinho é muito difícil você conseguir identificar, um personal pode te ajudar. Mas é importante ter essa noção, entendeu? Ô, Fê, cara, vou falar um negócio pra você. Eu tava vendo o podcast do Léo Ávila, e dor é uma coisa que eu tô estudando muito. Então eu acompanho bastante coisas que ele posta, né? Que ele é especialista em dor. E porque dor é uma. Cara, sempre que um aluno meu vem. Hoje, como eu estudei bastante, eu tenho menos resposta para dar. É, Interessante isso, né? Quanto mais você estuda, parece que menos você sabe, né? Então eu fico um sim. pouco mais em cima do muro. E aí, ele virou no podcast que ele foi, ele falou assim, cara, a minha consulta leva em torno de 1 hora e meia, 2 horas, para ele começar a tentar diagnosticar e tratar uma dor. Entendi. Como? E aí, o que acontece? O aluno chega lá na academia, professor, nossa, eu tô com uma dor aqui no ombro, não sei o quê. Aí o professor vira, nem avalia, ele não faz a menor ideia de como avalia uma dor e fala assim: não, eu tenho certeza que é lesão de slap. Não, é uma bursite, você tem que fazer isso, deixar de fazer aquilo. Cara, eu não sou especialista em dor. Como que
eu vou avaliar uma pessoa em 5 minutos e o cara que é especialista dela leva 2 horas dentro do consultório. O cara leva 2 horas para começar a tentar diagnosticar. Por quê? Porque ele vai jogar uma intervenção, a pessoa vai dar feedback para ver se resolveu ou não resolveu, e ele vai fazer as alterações. Então, para começar a diagnosticar, como que um personal de sala de aula, em 5 minutos de conversa, vai conseguir diagnosticar o que a pessoa tem, Sim. cara? Não, você tem razão. Eles Identificar as causas da dor é praticamente impossível. É praticamente impossível, porque é muito multifatorial, É muito fatorial, cara. Aí você tem que entendeu. perguntar do sono, da alimentação, você tem que E perguntar da saúde mental da pessoa, cara. O que está acontecendo na sua vida hoje? Você está bem mentalmente? Você faz é, terapia? Não faz? e Está aí atrás do dentro das trabalho? causas, além dessa questão das causas, também tem a tolerância à dor que é individual, entendeu. Cada um Nossa, tem a sua. Então é muito complexo e é um pouco subjetivo, talvez que seja essa a grande questão que coloca muita dúvida nas pessoas que de fato estudam a dor, é a subjetividade dela, entendeu. e aí eu vou atrelar esse lance da dor num assunto bacana, Fê, que é de ciclo menstrual, cara. Não, vamos para esse tópico aí, porque eu recebi bastante perguntas sobre ele, eu acho que no Brasil pouca gente fala sobre, aqui fora também, né, que é sobre justamente esses mitos acerca do treinamento e, a relação dele com o ciclo menstrual. Você aí eu sei que entende bastante do tópico, mas vamos por partes para ficar bem claro aí para o público. Tá? Por onde você acha que é importante começar nesse assunto, né? Cara, eu acho que na minha anamnese, eu tenho um tópico para as mulheres que é apenas sobre o ciclo menstrual, então eu pergunto se ela toma anticoncepcional, se ela não toma, eu pergunto se ela sente cólica, eu pergunto qual é o período inteiro, quanto que dura, qual a duração do período menstrual dela, então 25 dias, 28, 30, é a menorreia, tipo, a partir de 30 dias já é uma disfunção, uma desregulação, ela tem que avaliar com a ginecologista dela, né? Durante o período menstrual, né, a semana menstrual, a TPM e tudo mais, ela sente cólica? Quais são os colaterais? Você faz automedicação, toma alguma coisa? Tem algum movimento que você não consegue fazer? Tem mulheres que têm um fluxo muito grande, então, cara, fazer agachamento, esteira, tem alguns movimentos que acaba sendo muito desconfortável para elas, e é a hora que entra a individualidade. A mulher que vira para mim e fala, olha, nos 3 primeiros dias eu fico muito ruim, eu não consigo, para mim é muito desconfortável fazer leg press 45. Ou eu tenho medo, assim, de que possa acontecer alguma coisa fazendo agachamento. Aí eu já oriento ela, olha, nessa semana, nesses dias, você não vai treinar perna, você vai treinar braço, Uhum. cardio, vai fazer qualquer outra coisa. Né? Então, acaba sendo a individualidade. Mas, a maior queixa que elas têm é realmente da cólica e delas não conseguirem treinar por conta da cólica. Sim. O que eu falo para elas? Cara, em momento algum eu vou pressionar ou eu vou tentar conversar com elas de uma forma muito agressiva, né? Porque, cara, eu não sei o que elas estão passando, eu nunca vou saber. Então, não cabe a mim achar que é coisa da cabeça dela ou algo banal, né? Eu preciso, primeiro de tudo, respeitar e mostrar isso para elas, que eu entendo e eu respeito esse lado delas, e que aos poucos a gente vai tentar inserir o treinamento para diminuir esses sintomas, né? Então, beleza, o primeiro passo é esse, ganhar essa confiança da minha aluna. O segundo passo é dar algumas informações para ela. Então, por exemplo, a cólica, a dor, ela pode ser amenizada com treinamento. Quando você treina, quando você ativa o seu sistema simpático de forma justificada, o nosso corpo ele tende a... Para quem não sabe, o sistema simpático e parasimpático são nossos sistemas autônomos. Então, o sistema simpático, que a gente aprende na escola, é aquele de luta ou fuga. Então, nossa, eu vou lutar ou fugir, vou começar a fazer algum esforço físico, meu corpo ele começa a liberar adrenalina, noradrenalina, libera glucagon, ele começa a liberar vários hormônios, ele prepara o seu corpo para você lutar ou fugir, para você Ele sobreviver. aumenta seu foco. Aumenta o foco. E o sistema parasimpático é o contrário, ele vai buscar homeostase, ele quer que você fique tranquila, né? Então, quando você começa a treinar, você ativa o seu sistema simpático e uma das reações do sistema simpático é liberar analgésico natural no corpo. Ele causa analgesia. Então, você às vezes está com dor de cabeça, começa a treinar, a dor de cabeça melhora. Está com cólica, começa a treinar, a cólica melhora. E no longo prazo, os sintomas de cólica eles vão amenizando, eles vão atenuando, entendeu? Uhum.
Só que daí qual que é o problema? Porque daí a mulher pode virar e falar assim, mas não é você na minha situação, você não sabe como que é e tudo mais. Realmente, o maior problema, que é um das coisas que dos tópicos que o meu artigo avaliou, é a motivação. Então, no meu artigo, eu apliquei várias escalas para elas. Uma delas era o estado de motivação antes de fazer o exercício. E teve muita diferença nas 3 fases do ciclo. Na fase pré-menstrual e menstrual, né? As mulheres elas vinham totalmente desmotivadas para fazer o treinamento. Então, o que acontecia? O artigo que eu escrevi fez o seguinte: eu coloquei elas para andarem na esteira por 30 minutos, então elas faziam um aquecimento. Depois, ao longo de 20 minutos, eu aplicava o teste nelas. Depois, 5 minutos de cooldown, né, de resfriamento, de volta calma. E durante todo esse período, eu não lembro agora de cor, mas eu acho que era a cada 5 minutos, e eu aplicava todas essas escalas nelas, de motivação, de afeto, percepção subjetiva e de esforço, e eu não deixava elas verem a velocidade nem a distância. Eu tampava o visor delas. Então elas ficavam dentro da minha sala, nessa sala que eu tô aqui, andando na esteira, e elas podiam controlar a velocidade o quanto elas quisessem. E eu avaliei elas nas 3 fases. Eu avaliei elas na fase menstrual, folicular e lútea. E mulheres que não tomavam anticoncepcional. E aí aconteceu que o estado de motivação delas era diferente. Então, na fase pré-menstrual e menstrual era desmotivado, basicamente. A escala de afeto delas tendia a ficar mais para baixo, então elas experienciavam o treinamento de uma forma mais negativa nessas fases. E o mais impressionante, que daí é um tema que a gente vai entrar daqui a um tempo, a performance delas não mudava. Não mudava. Como elas não viam a velocidade nem a distância, elas não iam. Eu fazia os testes bem distantes, tinha mulher que fazia uma vez por mês só, né? Para pegar todas as fases do ciclo. Eu percebi que a performance delas não mudou. Que interessante, cara. Todas elas, com cólica ou sem cólica, treinaram mesmo assim. O único problema é que o estado de motivação delas era diferente. Elas estavam propensas a não. Estavam com mais dificuldade de começar o exercício. O que acontece fisiologicamente? Tem uma enzima que ela é derivada da progesterona que chama pregnanolona. Então, ela fica mais acentuada no organismo e ela se conecta no córtex pré-frontal e ela acaba dando uma inibida nele. Né? Então, todo mundo sabe, né, já está bem consolidado isso, que nas fases pré-menstruais a mulher tem um córtex pré-frontal mais inibido, que é a parte racional do nosso cérebro, e a amígdala ela fica mais atuante. Então, assim, a amígdala recebesse os sinais do nosso corpo. Opa, o Lineker caiu. Estamos de volta? Aí. Então, a amígdala recebe os estímulos, as sensações e tudo mais, e o córtex pré-frontal ele dá uma filtrada. Ele fala, não, peraí, não é bem assim. Né? Ele vem com uma intensidade muito forte e ele dá uma filtrada. Como o córtex pré-frontal está um pouco mais inibido, vamos dizer assim, a amígdala está fazendo a festa. Então, todas as sensações e emoções que as mulheres têm, elas ficam mais potencializadas. Que interessante. Por isso o da TPM. Principalmente as emoções mais negativas. Teve um artigo, cara, esse artigo é genial, cara, que ele mostrava a foto do rosto das pessoas sorrindo, com cara neutra ou bravas, tristes. E eles pediam para, nas diferentes fases do ciclo menstrual, elas avaliarem se a pessoa estava feliz, neutra ou brava. E nas fases de TPM, período menstrual, as mulheres olhavam para um cara com rosto neutro e avaliavam que ele estava bravo ou triste. Então elas sempre tendiam ao negativo. E um outro estudo bem parecido falava para elas lembrarem de algum momento triste na vida delas. Um momento bem marcante, bem triste. E na fase de TPM, né, na fase pré-menstrual e menstrual, elas percebiam elas tinham essas lembranças de uma maneira ainda mais negativa, sabe? Mais negativa. Não, interessantíssimo. Então, pensando nisso, considerando que o que muda é o fator motivação e não performance, você acha que teria alguma fase na qual o personal deveria estruturar o treino dessa mulher de uma maneira estratégica a ponto de aproveitar a fase que ela está mais motivada para treinar mais intensamente? Cara, eu nunca fiz isso.
Eu nunca mudei o treino de acordo com o ciclo, apenas se ela tem Sim. aqueles problemas de fluxo. Eu acho que é uma estratégia válida. Eu acho que é válido você conversar com o Assim, aluno para identificar. Eu acho sim. eu não tô falando. Estamos considerando que a performance não muda. Ou seja, se pressupõe que você não precisa alterar o treino. Mas não significa que você Uhum. não pode tirar proveito da fase que ela tá mais motivada, entendeu? Para Uhum. extrair mais performance ainda Ah, dessa sim, sim, mulher. Então, na minha cabeça, assim, faria sentido fazer uma periodização na qual, na fase que ela tem mais motivação, você sim. tacar a intensidade lá em cima, para então, quando ela estiver menos motivada, você poder tirar o pé, entendeu? Caso ela É, venha a reclamar. sim, pensando num aluno, cara, é interessante esse pensamento. Dá para a gente ir para alguns caminhos. Então, assim, vamos supor que é um atleta. O atleta segue calendário. Uhum. E papo, acabou, Foi isso que eu atleta é pensei. atleta. Atleta não manda. Tem que dar sorte, cara. Teve aluna minha que caiu na competição bem no dia que ela estava menstruada. Meu, paciência, cara. Não tem o que fazer. É. Aí eu ensino isso para ela. Olha, não afeta a performance, tem artigo que já mostrou isso, tudo mais, né? O que pode afetar a performance é aquelas cólicas extremamente severas. Aí pode afetar a performance, dores lombares e tal, que Sim. tem mulher que fica, às vezes, largada na cama com aquela bolsa quente, a compressa quente na barriga e tal, né? Aí beleza, daí é uma coisa mais mecanicista, atrapalha mesmo. Fluxos muito intensos também, né? Às vezes pode atrapalhar porque ela fica com medo, às vezes, de vazar, coisas do tipo. Mas pensando agora num público de estética, assim, de academia normal, que busca só estética, dá para a gente pensar numa periodização diferente, de acordo com cada fase do ciclo, para não porque o ciclo vai potencializar a performance, mas por causa do estado motivacional. Cara, dá tranquilamente para você marcar PR, por exemplo. O É. aluno não tem competição, mas eu quero fazer um teste de força no meu aluno. Sim, cara, com certeza você vai. Avaliação física, por exemplo, na minha avaliação física, uma das perguntas é fase do ciclo. Tá lá, então eu tenho que fazer Não, todas as perfeito. avaliações físicas na mesma fase do ciclo menstrual dela, né? Perfeito. Então, quando eu vou marcar avaliação com a minha aluna, eu pergunto qual fase do ciclo você vai estar nesse dia. Você sabe, você tem esse controle? Ah, vou estar na fase folicular. Ah, não, então vamos deixar para a fase lútea. Eu Vamos deixar. comecei recentemente a fazer com os meus alunos uma planilha de acompanhamento diário, para eu conseguir mensurar esse tipo de coisa, principalmente com as mulheres. Às vezes tem um dia que ela ficou menstruada e desceu muito, aí tem uma aba ali na planilha para ela colocar isso daí, entendeu? E aí Uhum, eu, como coach, como treinador, eu consigo visualizar uhum. durante a semana ali o que causou essa queda de performance, né? Ou então Eles causou. preenchem? Oi? Eles preenchem? Preenche, preenche, sim, sim. Aqui nos Estados Unidos é super comum esse tipo de acompanhamento, né? Mas aí Legal. cabe ao comprometimento do cliente, né? Não, porque, E- Fê, eu vou falar um negócio para você. É muito engraçado isso, né? Todo mundo quer um serviço premium, né? Todo mundo quer ser muito bem atendido. Todo mundo Sim, quer ter um atendimento diferenciado. E aí você vai lá, um bom profissional que estuda, que sabe como entregar esse tipo de atendimento, você vai e disponibiliza uma série de ferramentas para a pessoa ter de fato esse atendimento. Então, pô, faça uma anamnese bem completa, faço chamada de vídeo para explicar como fazer a progressão de carga, para explicar os exercícios. Eu desenvolvi, né? Eu acho que você também tem, né? Uma planilha de progressão de carga. Então, o aluno não vai sim. precisar anotar no celular, não vai precisar anotar no caderno as cargas. Tem uma É. planilha com todos os treinos lá. Ele só tem o trabalho de preencher a carga e a repetição. Só pôr o Tem número. na minha Não planilha precisa lá nem pôr quilo só um e. número É e um só campo de número. observação. Tem lá um espaço para feedback quinzenal. Eu coloco grande, gigante, assim. Coloco semana um, semana 2, feedback quinzenal, para a pessoa não esquecer. E no finalzinho tem a aba lá, feedback. A pessoa só tem que responder aquelas perguntas sobre sono, alimentação, dificuldades, dores. Sim. Você dá tudo isso. Você dá a sequência de vídeos para a pessoa. Você vira para a pessoa e fala: grava você fazendo os exercícios e me manda, me dê trabalho. Você só Eu tem tô que aqui colocar o celular. disponível. Eu estou disponível. Você só tem que colocar o celular. Olha o tanto de ferramenta que você dá para a pessoa ter um serviço premium, que é o que ela exige. Ela quer isso.
Só que aí o que o aluno tem que fazer? Então, assim, todo mundo quer o serviço premium, mas o que você está disposto a fazer por ele? É, Porque a energia é via de mão dupla. Eu vou ter bastante justamente. coisa para fazer, mas o aluno também vai ter que fazer por onde, entendeu? É, mas é aí que entra a questão de preço e valor, né? E a gente vê isso daí muito com o pessoal que entra por WhatsApp, por exemplo, com interesse na consultoria e pergunta: pô, qual o preço da tua consultoria? Eu vou lá, eu mando os valores e tudo mais, É, os preços, e aí a pessoa assusta, fala: nossa, não, fulano cobra muito menos. Mas por quê? Porque ele não vai te entregar valor nenhum, ele não vai te entregar esse serviço premium que a gente chama, né? é, Que é o que de fato vai te dar resultado a longo termo. Porque, ó, eu te garanto, digamos que eu tenha no último mês, nos últimos 3 meses, ganho 20 clientes na consultoria. Desses 20, os únicos que eu perdi são os que não preenchem a planilha, são os que não mandam vídeo, são os que não tiram proveito do que eu estou disposto a oferecer, entendeu? Então, sim, não é só o coach que precisa entregar o trabalho, é também o contratante, é o cliente também precisa estar comprometido a entregar resultado, entendeu? sim, exato. Concordo 100%, cara. Não, eu acho que a gente já cobriu bastante aí sobre personal e treinamento feminino. Você tá pronto para ir para a parte de perguntas que eu abri a caixinha lá no Instagram? Manda, pode mandar. Perfeito. Vamos aqui então para a primeira pergunta. É... Maior BO de ser personal no Brasil é os próprios personagens pisando um no outro, certo? Concorda com isso? Cara, eu não acho que é o maior BO de ser personal no Brasil, a pessoa perguntou. A pessoa perguntou: maior BO de ser personal no Brasil é os próprios personagens pisando um no outro, certo? Ah, cara, eu não consigo enxergar dessa forma. Também não Existem vejo isso, pessoas. não. Tem pessoas que existe conflito, existe intriga entre opiniões, debates e coisas do tipo. Sempre você vai ter aquele profissional que gosta de humilhar os outros, então fica expondo, fazendo esses reacts assim, expondo a É. galera. Sempre vai ter divergência de opinião, mas eu não acho que os personagens pisam um no outro, não. Eu acho que o maior BO que a gente, se for para colocar assim algum BO, é o ego do cara. É o cara achar que ele é o dono da razão e não ter a cabeça aberta para aprender com outros profissionais. Mas, pô, eu acho que isso daí tá sendo revertido hoje em dia com essa cacetada de curso online que tá aparecendo e a gente vendo um monte de personal disposto a fazer os cursos. O que faltava antes era informação. Porque, É, convenhamos, só uma faculdade de educação física no Brasil não vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ser um bom personal de musculação. Então você precisa buscar conhecimento. Mas antes tinha muito pouco fonte de conhecimento em português, né? E agora com mais, o pessoal está buscando conhecimento e aprendendo a deixar o ego de lado e colocar a ciência à frente, né? concordo, concordo. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho só para ir no banheiro ali. A próxima pergunta aqui foi working set entre 5 e 7 repetições e back off entre 9 e 12 repetições. Válido? Válido, pô. O que você Cara, acha aí? método de treino é uma coisa Eu não... bacana, cara. Workset, eu tô acostumando a usar 5 a 9 repetições de workset para multiarticulares, principais, assim, né? Visando treino de hipertrofia, tô falando de performance, força, nada do tipo. E back-off Hum, set, a regra do back-off set é o quê? Você tira 30% da carga. Tem exercício que você vai conseguir fazer 15, 16, 17, tem exercício que você vai fazer 11, 12. E isso é uma coisa bacana é, que eu deixo livre para o meu aluno escolher alguns alunos. O que eu ensino para eles? Porque a maioria dos personagens, eles colocam os métodos de treino de uma forma engessada. Então, você vai fazer back-off nesse exercício, você vai fazer hash pause nesse exercício. Às vezes eu faço isso, às vezes eu tenho essa intenção também, falo, olha, nesse exercício eu quero que aqui, porque às vezes eu conheço o aluno e eu sei que ele não vai aguentar fazer 3 séries pesadas, então eu falo, aqui você vai colocar um back-off. Só que, na maior parte dos casos, o que eu tenho adotado agora? Eu tenho ensinado como usar esses métodos de forma mais flexível, apenas se eles realmente precisam. Então, por exemplo, eu viro para o aluno e falo, olha,
você vai fazer 3 séries de 5 a 9. Se a primeira série você fizer 8 e a segunda série você fizer 5, morrendo, porque às vezes é um dia que a pessoa não se alimentou bem, está estressada, não está perfumando bem. A terceira série vai ser horrível. Ela não vai É, conseguir passar 5. isso é um Aí ela volume coloca um lixo. decote. Aí ela coloca um Entendi. decote. Ou, por exemplo, estou numa cadeira extensora, faz o rest pause. Então eu ensino, eu deixo esses dois métodos, eu deixo os alunos eles escolherem quando eles vão usar, baseado nessa premissa. Apenas se a terceira série você realmente não for conseguir cumprir aquele range de repetições. Se você vê que sua performance caiu muito, na terceira série você sabe que você não vai bem, você faz um Justo. back-off ou um rest-pause. Mas, por exemplo, vamos supor que hoje você fez o exercício lá, 8 repetições na primeira, 5 na segunda, na terceira você usou o back-off. A progressão de carga do próximo treino é não usar o back-off. É você conseguir fazer as 3 séries completas. Ah, interessante. Entendeu? Não, bastante interessante. Assim, eu gosto de usar back-off raramente, tanto em mim quanto nos meus clientes. Eu prefiro trabalhar com 2 séries bem feitas. Com a maioria dos meus clientes, eu não vejo por que fazer mais de 2 séries por exercício, considerando que você já está treinando com uma proximidade da falha bem considerável, né? Eu acho que essa terceira série aí, ela é válida quando o exercício for muito específico, mas eu prefiro trocar de exercício, fazer um outro padrão de movimento do que adicionar uma terceira série. E é interessante para você trabalhar com outro tipo de fibra, para você trabalhar também a sua endurance e tudo mais. Mas eu prefiro eh, trabalhar com range de repetições menores. A gente sabe que para hipertrofia você vai ter sinalização com qualquer range de repetição. Não existe um número mágico, existe um número no qual as pessoas se sentem mais confortáveis em executar. Normalmente é o que você falou aí, de 7 a 9, até no máximo 12, 15 em alguns exercícios. Mas a regra é o que tu falou, reduzir a carga e chegar próximo da falha novamente fazendo mais repetições, né? Mas aí, tipo, eu vejo o quão subjetivo isso pode ser também. Na época que eu fazia top set, back off set no agachamento hack, por exemplo, né? Eu ia pro hack, aí eu colocava 5 placas de cada lado e fazia de 6 a 8. E depois, quando eu caía para 4 placas, eu fazia mais de 15. Eu fazia tipo Legal. 17, 18 repetições. E é Mas, infernal, né? tipo, é, É mas tipo, eu infernal. tinha que parar a série não pela falha muscular, mas pela endurance, entendeu? E aí o que que eu percebi ao longo do tempo comigo, né? Que se eu fizesse 2 séries com o mesmo número de peso, com a mesma carga, a minha segunda série ela tendia a ser melhor do que a primeira. A primeira ela servia mais como um feeder bem feito, entendeu? Para eu dosar, caramba, é realmente desafiador essa carga. E aí a Sim. segunda eu ia até o talo, até a falha. Eu acho essa uma maneira um pouquinho mais, assim, mais fácil de você mensurar o seu progresso, entendeu? Mais Sim, objetiva. sem dúvida. Mas funciona. Top set, back off set, todo mundo faz e funciona. Não tem erro, Sim. não. É, próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Alguma bem interessante. Hum, devo alterar o meu treino de acordo com o meu ciclo menstrual? Já falamos que não, né? Não, Quais exercícios principais para construir um glúteo de respeito? cara, eu não colocaria exercícios principais, tá? Eu não vou gerar esse reducionismo na seleção de exercícios, tá? Que eu acho que não faz o menor sentido, né? Eu coloco algumas regras básicas, que é treinar com cargas altas, exercícios isolados, tipo abduções de quadril, extensão de quadril. Eu não gosto de usar carga alta, porque é muito difícil de você manter a estabilidade do tronco fazendo exercícios, então eu gosto de colocar um range de repetições mais alto. E aí, esses exercícios, sim, o aluno ele se concentrar bastante na contração do músculo. É um pouco daquele lance do mente-músculo, né? Que tem Hum, bastante
que critica, mas eu acho que existe espaço assim para a gente, no treinamento, abordar um pouco sobre isso. Sim. Então, eu acho importante você se concentrar no músculo isolado que você está trabalhando para estimular ele. E aí, cara, a parte que para mim é o diferencial mesmo é você trabalhar o glúteo em comprimentos diferentes. Então, você muda o torque em braços de alavanca diferente. E, cara, exercícios unilaterais. É, Exercício unilateral é muito, muito fundamental. Tem que ter exercício unilateral para treinar glúteo, concordo. né? E tanto isolado, como abduções e extensões de quadril, quanto exercícios tipo a fundo, búlgaro, coice, todos esses multiarticulares são excelentes, cara. Não, perfeito. Mas vamos lá, simplificar para o pessoal. Vai. Se você tivesse que pegar 5 padrões de movimento, Tá, quais seriam? elevação pélvica, a fundo búlgaro, para mim são os dois principais que se Uhum, complementam bastante. É, as abduções em diversos torques, diversos sim. ângulos, né, para trás, para diagonal, para o lado, extensão de quadril. Coice eu acho um exercício muito bacana também na polia. E aí tem umas variações bacanas de fazer coice. O que você acha do RDL, do E aí eu stiff? ia falar esse daí também, o RDL, o Stiff, o Terra Sumo nem tanto, tá? O Terra É, Sumo eu não gosto, tá? Eu acho que existem exercícios mais eficientes, mas o Terra Convencional, o RDL e o Stiff, sem sombra de dúvidas, cara. eu gosto também bastante do step up, aquele que você sobe no caixote. Acho ele excelente para os glúteos. Ele é legal, mas ele é muito instável, cara. É muito instável. Eu vejo que fica bom para mulher que não precisa utilizar um halter de 50 quilos em cada mão, por exemplo. Então, o Para próprio homem, Búlgaro também. para homem, para mim, é uma elevação pélvica bem feita, um agachamento até o talo, um leg press até o talo, um Cara, RDL bem feito. sabe um exercício que tem muita gente falando bem e eu não gosto de passar ele, cara? Qual? Stiff unilateral. Eu gosto se você fizer com halteres pesados, obviamente, né. Então, sabe por quê? Eu acho que é uma perda de exercício muito grande. Eu acho Você que já perde fez muito. ele? Já fiz, já. Você tem o Bistance, né? O Stiff Bistance, né? Eu acho que perde muita. É um exercício com muito potencial perdido. O Stiff com as duas pernas mesmo, bilateral, sabe? É a mesma coisa que você querer. Eu passo também elevação pélvica unilateral para os meus alunos, mas se eu tiver que escolher entre unilateral e a normal, eu escolho a normal. Ah, sim. Eu Entendeu? vejo, tanto é que o Reels que eu postei esses dias no Insta, ele foi justamente uma alternativa para caso você não tenha halter pesado para fazer o bilateral. Isso, isso. Porque eu acho o unilateral uma boa opção também para quem tem dificuldade em sentir a musculatura trabalhando, entendeu? Eu acho que você fazendo ele unilateral, você consegue um maior recrutamento de unidades motoras, fica mais fácil de você criar essa percepção de tipo, Uhum. ah, tá, agora eu tô ativando meu glúteo, agora eu tô ativando meu posterior, entendeu? Fica pelo menos essa noção de aprendizado aí fica um pouco mais clara na cabeça. Mas eu Sei. concordo, meu, nada vai vencer um stiff pesadão. Mas, pô, é que você tem que entender, cara, que não é toda a academia que, assim como a Olympus, tem halter maior de 32 quilos, velho. É, Aí é tu 60. pega e coloca o halter de 32 quilos como limite, a mulher ali ela vai achar que, porra, 20 quilos já é muito no stiff, no RDL. Quando 20 quilos não é nada, entendeu? É extremamente, meu, um peso insignificante comparado com o tanto que o seu glúteo aguenta. Agora, se Sim. você tem halter até 60, aí eu concordo contigo, achar o RDL unilateral uma opção ruim, né? É. Mas eu achei uma boa pergunta essa daí dos glúteos. E você mencionou também que é importante essa questão aí de você sentir o músculo e individualizar o treino, né? Eu vejo isso muito na cadeira adutora, sabe? A questão de inclinação do tronco. Abdutora. Na cadeira abdutora, Ah, desculpa. A, tá. que- a questão de inclinação do tronco. Porque o pessoal fala, ah, não, o tronco ele tem que ficar exatamente assim, ou então o tronco não pode ficar aqui, aqui. Eu falo pro meu cliente, faça com o tronco inclinado no ponto que você sentir mais seu glúteo. Esse aí É, vai ser o excelente para você, entendeu? sim. Então,
é óbvio, né? Se você tá movimentando as articulações, vai ter trabalho ali na musculatura. Uhum. Mas, se você não tá sentindo nada, tem algo de errado, entendeu? Fora, e se a gente está falando de glúteo, eu acho que não dá para a gente deixar de falar de posterior de coxa, porque o que ajuda a dar o desenho da gota é justamente você ter um posterior de coxa bem desenvolvido, cara, com densidade, né? Sim, O, a, sim, a estética do glúteo, ela não se dá isoladamente. E eu acho que eu vejo poucas pessoas falando disso, né, cara? Ela não se dá só por ter um volume de glúteo, mas todo a cadeia posterior de coxa ela precisa estar bem desenvolvida, que é sim. um músculo, o posterior de coxa é um músculo que eu acho que as pessoas têm dificuldade de treinar, porque é um músculo que dói muito, né? Fazer uma Dói. mesa flexora, cadeira flexora, você termina a série, parece que tem um maçarico E passando. normalmente o pessoal deixa esses exercícios por último na sessão, né? E Cara, aí vai foda. doer ainda mais. Coloca ele no começo da sessão ou então separa o treino de posterior do treino de quadríceps para você tá mais fresco aí para treinar essa musculatura. Mas assim, treino de posterior de coxa para mim é um dos mais simples em termos de seleção de exercício. É cadeira, mesa, RDL, stiff. Pronto, é isso que tu precisa. Não precisa mais do que isso, não. Nossa, aqui a gente tem uma flexora unilateral da Cybex, daquela mesma Hum, linha antiga, sabe? Do sim. leg press do Dorian e tal. E, nossa, ela é maravilhosa, mano. Eu adoro aquela Ela máquina. não é de anilha, né? Ela é de anilha. Ela é de anilha? Ela é de anilhas daqui, é plate load, né? Ah, Cara, é legal. maravilhosa. Depois eu vou dar uma foto dela pra você. Mano, Aqui eu tenho uma plate loaded também, eu não gosto muito não, para ser sincero, eu acho que dificulta muito na fase excêntrica, mas não é o mesmo modelo que você tem aí. A que eu não, tenho, ela não é muito anatômica, cara, eu não não gosto sei. muito dela não. E, bom, bora para a próxima pergunta. Se tivesse que selecionar um exercício para cada musculatura, quais seriam? Nossa, essa é foda, cara, essa É pergunta é fácil, muito... não, eu adoro. Putz, cara. Ó, para cada músculo, posterior de coxa, terra, Terra? Pro posterior de coxa? claro. Mas e a extensão e flexão do joelho? Não seria um stiff melhor, não? Ah, eu gosto do terra, né, cara? Ah, é o Eu sou apego que você powerlifter. tem, né? Eu sou powerlifter, eu tô enviesado. Eu não tô falando Tá, qual é o não, peso não, não. Então, ideal. ó, eu não vou criticar o seu, você não critica o meu, demorou? Isso. Porque Não, tem a mas ele questão do perguntou. viés. Tem a Ele questão perguntou do viés. qual é o melhor ou qual eu prefiro? Não, qual eu prefiro? Você tem razão, a Ah, interpretação é. ruim foi minha. Vai lá, continua. Eu tô enviesado, eu vou falar terra. Se para treino de costas, terra. É, posterior de treino, ombro, terra. treino posterior de novo, terra sumou. Nada a ver, né, mano? Não, deixa eu pensar aqui. Ai, caraca. Cara, ó, para posterior de coxa, terra, para quadríceps, com certeza agachamento livre. Para peito, supino reto. É que eu não gosto de treinar peito, cara, então eu não escolheria nenhum. Mas se eu tiver que escolher um, eu escolho supino reto. Para ombro, strict press. Cara, gosto Hum. muito de fazer desenvolvimento com a barra em pé. Muito, Eu strict gosto do press. cage press, velho. Aquele que você empurra contra a grade pra ferrar com o Ah, dono eu da sei, academia. cara. Então, eu tenho dó de fazer isso aqui. É, lógico, né? Eu fazia na academia da faculdade, ferrava a barra e ferrava a Então, gaiola. eu tenho dó de fazer isso. Esse daí é bacana, eu já fiz já isso daí. Para costas. Para as costas, eu gosto daquela remada unilateral da Hammer. Nossa, é perfeita aquela Hum, máquina. Tem que ser da sim, Hammer. tem Detalhe, que ser tem a que da ser. Hammer. Vou Tem ser que ser mais a da específico. Hammer. É da Hammer. Aquela unilateral, desencostado ainda, sabe? Que É, você o deixa o padrão gringo de perfil. execução, né? Você deixa o perfil descendente da curva Sim. de funcional dela. Eu acho que é isso, cara. Agachamento, terra, supino, strict Bíceps, press, tríceps. camada. Bíceps, cara, bíceps eu gosto muito de fazer rosca direta na polia. Nossa, que Muito tiozão, mesmo. sem graça, cara. Eu gosto, eu gosto muito. E de tríceps francês, cara. Tríceps francês é legal.
Ou Ah, aquela variação de costas para polia que o Justin Shear faz bastante, eu acho legal bom essa. também. O Bom. Nick Goff faz muito, Sim, sim, eu sim, acho. sim. Eu acho que é É. isso, cara. Panturrilha, caceta. Smith. Tá, justo, Smith. justo. Bom, eu vou começar o meu aqui então. Panturrilha, eu vou pro leg press, eu gosto demais. O Posterior. horizontal? O horizontal ou 45? Não, horizontal, o horizontal. Tá. Posterior de coxa, é óbvio que é o stiff. Uhum. Não é o Ahn, Riddenegg? não, stiff, Caraca. stiff, sem dúvida. Aí, pros glúteos, é elevação pélvica. Ah, é, pro glúteo eu falaria búlgaro, cara. Mas com a barra Bulgar. livre. Com a barra livre. Ah, não, se for para escolher, seria Bulgar Alter. Entre Nossa, barra e Alter, búlgaro Alterzinho livre. ali supera. Eu já fiz búlgaro livre com 100 quilos nas costas. Porra, bicho, pesado. Eu fazia com Alter de, cara, das 100, 160 libras. Nossa. Não, é que eu era louco, É uns bicho. 75 quilos, né? Por aí, por aí. Cada Tem, lado? mano, tem vídeo no meu Insta aí. Tem vídeo de prova. Cara, eu fazia elevação pélvica 300 quilos, velho. Eu era idiota. Até hoje eu tenho as marcas no quadril, Eu vou mano. levar você pro powerlift, mano. Não, sai fora. Eu comecei com isso e larguei. Eu tenho potencial aditivo muito grande com as coisas, e aí eu tenho medo de levar muito a sério o negócio e romper o peito de novo. Mas enfim, para as costas, uma remada T com o peito apoiado, delícia, não troco. Ah, sei. Cara, eu não tenho essa máquina aqui, eu precisava de uma dela, porque ela é boa, mano. Não, é maravilhosa, velho. Não tem nada melhor. Para peito, eu colocaria um. Ah, supino inclinado altera, não tem como. Rompi o Eu peito sabia que nele, você ia falar isso, eu rompi o sabia. peito nele, mas ele vai seguir sendo o meu favorito. É, para abdômen, faltou o seu de abdômen. É, Colocaria abdominal na polia, o crunch básico com corda ali. eu também. Esse daí é legal. Eu Para gosto. quadríceps, um agachamento pendular. Nossa, foda, hein, velho? Não tem melhor, cara. Não tem melhor. Para adutores, o cara querendo achar desculpa para colocar exercício. Colocaria um leg press bem fundo. E para bíceps, rosca alongada com halter no banco inclinado. Ah, Para tríceps, tríceps testa, para mim não tem melhor. nossa, eu não consigo, cara, eu não gosto. Nossa, eu adoro. Minha Postei ele epicondilite hoje. grita. Minha Oi? epicondilite grita. A epicondilite minha grita, cara, não dá. Ah, não, se você tem muita dor no É cotovelo, que eu era realmente. ignorante com tríceps. Eu sou muito, meu tríceps ele é muito forte. Pra você ter noção, a carga do meu supino fechado é quase a mesma da carga do supino normal. É. E tanto que o meu supino do power é mais fechado, né? O Caramba, meu. testa eu já fiz com 60 quilos na barra, cara. Porra, não, Bonito, assim, pesado. execução bonita, velho. Sim, padrão, eu tô Mano, ligado. esse foi o último dia que eu fiz teste, porque eu falei, não, eu vou estourar meu cotovelo, cara. Pra tu ver, tipo, esse exercício que a gente tem muita força e que a gente gostava de fazer são justamente os que a gente tem mais É. potencial de lesão. Pô, eu quando ferrei o peito, cara, eu tava supinando com 52 quilos, pesando 70, tá ligado? 52 de cada lado, Tá mano, lá, pra né? 8, 9 repetições. E, Mais tipo, a barra, tremendo. né? Não, com 120 quilos, halter. hein? Ah, qual é? Tremendo assim, ó, igual um louco, com ninguém atrás de mim, velho. 6:30 da manhã, sozinho na academia. Você treina cedo assim? Treino cedinho. Você vê o Não, apego emocional que a gente tem com os exercícios, né, meu? É difícil, é difícil. Isso daí ó, é realmente uma questão que quem leva a sério o treino tem que considerar quando é. for colocar um exercício com pouquíssimas repetições, porque como você gosta de fazer um negócio e você já tem força, você vai Uhum, querer, meu, a cada semana progredir, nem que seja de meio em meio quilo, entendeu? Até o uhum. ponto que, porra, sua progressão não vai, o seu tendão não vai aguentar a força que tu tem, entendeu? É, exato. Bom, faltou alguma musculatura? Eu acho que não. Antebraço. Ah, não, faltou ombro. Ombro eu Ombro. coloco desenvolvimento militar com halter no banco em 70 graus aqui.
E é isso. Bom, é bom, é bom. Gosto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta legal aqui. Como está a sua divisão de treino? Fala aí a sua. Cara, porra, pior que eu finalizei um mesociclo agora. Eu tava fazendo uns treinos bem espaçados. Eu tava fazendo. Nossa, tava dando muito treino. Eu tava treinando 2 vezes, descansar um. E eu tava fazendo costas. Pô, será que eu vou lembrar agora? Costas, peito, quadríceps, ênfase em quadríceps. Aí era costas, ombro, ênfase em posterior de coxa e peito de novo. Tava dando Pô, 7 treinos. Só que eu treinava 2 e descansava um. Então eu tava ficando bem espaçado. Então eu testei por um tempo, eu gostei, mas eu vou mudar de novo agora e eu acho que eu vou voltar a fazer um PPL. Tô até cogitando fazer um upper, um full upper completo em algum dia, sabe? Eu gosto muito de treinar desse jeito. Eu gosto muito mesmo, assim. não, Treinar legal. full upper. Nossa, treinar costas e peito no mesmo dia é muito bom, mano. É gostoso, dá um pump legal, né? É. A minha tá push, pull legs, descansa, deltoide de braço e pull com stiff e descansa. Mas Pode falar. eu comecei a utilizar o HRV como uma métrica de recuperação É. e já estou treinando há 6 dias seguidos com a minha performance subindo e com a minha recuperação em dia. Então, pessoal, Nossa, fica a dica aí. Eu falei sobre isso no podcast com o Henrique Latini, sobre você utilizar o HRV como métrica de recuperação para você continuar o treino, ou então subir a intensidade, ou então tirar um dia de descanso. A regra é assim: não existe um número específico do HRV, isso daí é um número individual. O que existe é um padrão. Se o seu HRV, que é o Heart Rate Variability, né? O tanto que o seu batimento cardíaco ele altera durante o dia. Então, digamos que o mínimo que bateu foi 50 no dia e o máximo que bateu foi 150, a alteração vai ser 100 nesse dia. Se você mensurar isso daí ao longo dos dias e não tiver uma mudança abrupta, é sinal que você pode continuar treinando. Se de um dia para o outro tiver uma grande queda, é sinal que você precisa fazer um dia de descanso. O meu, normalmente, para mim, quando estou bem recuperado, ele fica acima de 70. Então, se ele segue acima de 70, eu não tiro o dia de descanso, entendeu? Para mim, eu vou tirando toda a oportunidade que eu tenho para treinar. Então, se o meu HRV, eu acordo, eu olho ali como que foi o dia anterior, tiver bom, eu vou para academia e treino. Se não tiver, eu tiro de descanso. E eu eu tô uso pra isso comprar um como relógio pra controlar o meu também, cara. Importante. compra que vale a pena, cara. Vale muito a pena para medir o sono também, fica E top. para você conhecer você, porque às vezes uma refeição diferente, dormir um pouco mais tarde, tudo isso altera É, HRV, exposição altera. solar, então, O tudo. HRV ele é top porque ele literalmente te mostra como todos os fatores estressantes do seu dia estão afetando a sua recuperação, Né? entendeu? É, Então, meu, é mais um indicativo de se você é saudável ou não. exato, exato, exato. Por isso que eu falo pro pessoal, meu, você quer ter controle das variáveis? Use um reloginho aí, um bom, que aí você consegue contar os seus passos, medir o seu sono, medir o seu HRV. Eu acho essencial, cara. Para mim, um reloginho eu não troco. Primeira coisa que eu faço, eu acordo, ponho, durmo, tiro. É isso. Uhum. É isso. Bom, não temos mais nenhuma pergunta super interessante assim. Próximo podcast contigo eu quero focar em treinamento masculino, tudo sobre periodização, seleção de exercício, proximidade da falha. Mas por Uhum. esse eu acho que a gente cobriu bastante coisa. É, Teve algum tópico aí que você quer que faltou a gente tocar, que você gostaria de falar? Não, cara, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante sobre toda a parte que eu trabalho, que eu costumo trabalhar diariamente, né? A parte que eu Sim. domino mesmo. Próximo encontro a gente fala bastante sobre treino masculino, que eu também treino homens, não treino só mulher, eu Então, que treino, né, pô? próximo, quem sabe a gente não faz presencial comigo aí no Brasil. Seria bem Sem dúvidas. interessante. Cara, vamos marcar, sem dúvida. Vamos marcar. Então é isso aí. Como que o pessoal pode te encontrar no Insta? Cara, meu Instagram é Lineker Garcia
underline personal. Perfeito, vou deixar aí na descrição para o pessoal. E você ainda está com vagas abertas para consultoria? Como que tá aí o serviço? Eu tenho consultoria online, tenho consultoria presencial, então, e também dou aula particular, que, cara, é algo que eu gosto muito de fazer, assim, eu não consigo me ver não dando aula de personal. Eu me vejo dando poucas aulas no dia, porque eu tenho outros planos para mim, mas eu não consigo me ver não dando aula, porque é algo que eu Ah, gosto sim, muito. ó, a paixão que tu tem, né? Foi isso que te Cara, colocou no mundo aí do bodybuilding, do powerlifting, a eu sala de gosto de ensinar, musculação. gosto muito de ensinar. Então, tem a consultoria online para quem é de longe, tem consultoria presencial para quem é próximo de Campinas pode vir fazer avaliação aqui na minha sala, e também tem as aulas particulares, né? Mas é aula particular, Maravilha. eu dou aqui na Olympus, não dou fora. Não, com certeza, tem que honrar a sua gym. Fechou então, pessoal. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio. Não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal. E é isso aí. Um abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.